Os pilares da doutrina espírita são a existência de Deus, a reencarnação ou as várias existências, as variedades de mundos habitados, intercomunicação entre os dois planos da vida e o código de moral do Evangelho do Cristo. Continuando a leitura do livro Aglon e os Espíritos do Mar. Então convido todos vocês a acompanhar comigo a leitura. Estudando os tribunais e os navios prisões. Aglon, perguntou Júlio, essas prisões do mar são ficção ou realidade? Meu amigo, disse Aglon, como todas as prisões de todos os lugares, são prisões da consciência. A criatura sofre dentro daquilo que criou para si mesma e só se liberta quando sente que resgatou diante da sua própria consciência o mal que fez. Ninguém espera em parte alguma um céu que não construiu para si mesmo. Alguém já disse isso, não disse? E sorriu sereno para nós. Evidentemente, não poderíamos deixar de concordar. Todo tribunal verdadeiro está sempre dentro de nós mesmos e se situa na própria consciência. Como o barco dos faraós, encontrado nas pirâmides. Nosso veículo físico, seja o corpo físico ou o corpo físico espiritual, é o nosso barco-prisão. Pensemos nisso. Aqueles apontamentos, na realidade, eram oportunos e sábios. Convinha meditar neles. Todavia o sábio Aglon se afastou acompanhado de Netuno, que silencioso ouvira tudo, mas não manifestava. Naturalmente, diante das profundezas das palavras de Aglon, para as quais não teria qualquer resposta, cujo conteúdo fosse a discordância. Talvez nem entendesse, e assim melhor mesmo era silenciar. Aglon falava sempre com conhecimento e sabedoria. Netuno, por sua vez, apesar de seu ar triunfante e imponente e de aparência orgulhosa, permaneceu atento à conversa de Aglon, respeitoso. O grande espírito parecia dizer muita coisa endereçada a ele, como o mestre a um aluno. Todavia, porém, aproveitavam, embora nem todos entendessem. Todavia, nós íamos tomando pouco a pouco conhecimento do mar no plano espiritual. Compreendemos cada vez mais que em toda a criação divina, no universo, existia o bem e o mal, e que se tratava sempre uma luta entre um e outro, e que ainda não compreendíamos direito. Era sempre a lei de Deus, inexplicavelmente combatida pelos fora da lei. Havia uma como subordinação natural. Meditávamos assim, quando Júlio, também meditativo, nos surpreendeu. Também sinto isso. E por quê? Não somos todos irmãos? Somos, informou Aglon. Não houve o drama de Caim e Abel? No começo, esse ponto demanda estudos mais profundos e se poderão compreender mais tarde, quando do mais alto vier autorização, tendo em vista maior estágio evolutivo e maior entendimento de vocês. Então compreendi as razões de estarmos desinformados. Com delicadeza e caridade, o Espírito nos chamava à realidade da nossa ignorância. Pensávamos nisso, quando Aglon acrescentou: meus filhos, ignorantes todos somos, e temos que aceitar essa condição que é sempre o nosso estado natural. Temos, isso sim, que alcançar a humildade, que é problema difícil de solucionar e está muito longe de se conquistar. Essa é uma luta interior. Depende de cada um vencer em si mesmo essa luta interior. Todos têm as possibilidades necessárias. Deus dá a cada um as armas para lutar e para vencer. Lutemos, pois, e sairemos edificados, pelo simples fato de ter lutado. O Espírito eterno que somos nos dispõe do poder de querer e lutar, só não o faz quem não quiser. Porém, Aglon ainda não acabara de falar, e vimos a aproximação de um bando de vermelhos que se aproximavam, com aparência esquisita e má. Pusemo-nos em guarda. Aglon mantinha uma aparência de simplicidade, tal que não o distinguia de nós, e os vermelhos atacaram, atirando bolas velozes e sombrias. Foi quando o Aglon, estendendo a destra, expediu raios luminosos de defesa.
Os vermelhos, recebendo os primeiros raios, recuaram temerosos. Aglon ameaçou de novo, e Netuno levantou o tridente, e também enviou-lhes uma outra espécie de raios, de cor de prata e de capacidade amortecedora. Eles recuaram e fugiram espavoridos, alguns cambaleando como se estivessem tontos. Deslizamos por nossa vez, mar afora ou mar adentro, escolhendo a expressão que na linguagem da superfície da Terra se possa entender melhor, e subimos mais um pouco. Foi quando encontramos um grupo de seres diferentes, de cor amarela e de estrutura bem diferente dos vermelhos e dos netunos, já que os netunos exibiam a fisionomia humana de olhar puxado e oblíquo para baixo, e face alongada e rabo de peixe, mas a inteligência próxima das áreas humanas. E os vermelhos, aparentemente, semelhantes a rãs, especialmente as pernas e as patas. Aquilo nos assustou um pouco, a mim e a Júlio, que não possuíamos a evolução de Aglon e a adaptabilidade dos netunos. Os amarelos, chamámo-los assim, não eram agressivos e nem ferozes. Olharam-nos de longe como que curiosos e nos observavam. Aglon sorriu e nos disse: "Não temam, são inofensivos." Netuno aprovou com um simples gesto de concordância. De vez em quando, correntes vibratórias passavam por nós, como um rio também colorido ou multicolorido, e folhagens também coloridas. Os amarelos foram se perdendo na distância, e não os vimos mais. Súbito, ouvimos um grande rumor que vinha de cima, de muito longe. Ao mesmo tempo, eu e Júlio perguntamos o que era, e Aglon respondeu: "Não é nada. Estamos numa distância muito longa em termos terrestres, na região marítima que fica embaixo do que se chama Terra de Japão, e é um transatlântico que está passando, igual ou maior que o do naufrágio, mas esse não está sujeito a naufrágio. Sua viagem será pacífica. Tranquilizem-se." Logo em seguida, ouvimos rumores menores, porém parecidos, e o espírito esclareceu: "São embarcações menores. Logo vocês perceberão centenas." Passamos a observar atentos. De fato, momentos depois, ouvimos um sem números de rumores de barco. Contudo, prosseguimos. Volitamos a toda velocidade. Outros bandos de criaturas passavam por nós. Criaturas do mar, física e criaturas espirituais, cujas formas são desconhecidas na Terra e nas regiões espirituais em que vivemos. Surpreendíamo-nos com tudo aquilo. Seres estranhos e esquisitos. Defrontamos de vez em quando grutas enormes, onde havia multidões de seres espirituais das mais diversas formas. Alguns simplesmente seres aquáticos, outros espirituais, inteligentes e do plano espiritual. De repente deparamos com uma figura esquisita, com fisionomia esquisita e grandes asas, semelhante às asas de morcego, completamente lisas e cheias de nervuras de cor cinza, que falava uma língua estranha que não entendíamos, mas que Aglon compreendia. O espírito nos disse logo: "Não se impressionem. É uma criatura diferente e mais sensata. É de outra galáxia. Vamos ver o que faz aqui." E logo abordou o estranho. "Amigo, o que faz aqui?" E segundo informou-nos Aglon, traduzindo: "Sou de outra galáxia e estudo o fundo do mar, pois pretendemos instalar uma base aérea de nosso mundo nos oceanos terrestres. Começamos a descer para o mundo Terra, onde criaturas físicas, vindas de nosso mundo, já se instalaram no mar. Nós também, espíritos que habitamos os mares das novas esferas, queremos conhecer as regiões espirituais do planeta Terra, nas regiões de seus mares. É necessário conhecer os mares de outros mundos. É viajando que se conhece o universo." Aglon concordou, e nós também. A conversa, contudo, prosseguiu. Aglon continuou a manter a conversa cordial e delicadamente disse: "Compreendemos o interesse de seus superiores, mas cremos que somos mais adiantados
que os espíritos da terra. Não, respondeu o outro. Somos de Vênus, com pouca diferença. Em alguma coisa já conhecemos mais, noutras não. Por exemplo, conhecemos pouco a água, e muito menos ainda a água do mar, e o fundo do oceano. A nossa água é uma quantidade reduzidíssima, e diferente quanto à sua contextura em relação à daqui. Não temos propriamente massas de água, como os oceanos da Terra, e não temos, por isso, fundo de mar. Na realidade, precisamos conhecer, assim como os seres esquisitos que ali habitam. O que para os homens parece beleza, para nós é monstruosidade. Diante dessa afirmativa, ouvi a opinião de Júlio, que ainda era terrestre, que disse: para nós ele também parece um monstro. Sim, esclareci. Cada mundo tem o seu tipo de beleza. Possivelmente para os venusianos, ele será talvez um tipo de beleza da sua raça. Júlio concordou. Aceito o raciocínio. Creio também que a beleza e a feiura são apenas conceitos temporários de uma raça ou povo, que mudam com a evolução e até com o progresso. Fiquei por um momento meditativo, pensando em Júlio, que me parecia muito sensato e sábio. Ele sentiu o meu pensamento, porque logo fez questão de esclarecer. Não, meu caro, não sou sábio, pelo contrário, ainda não sei nada. Segundo Aglon afirma, só se adquire conhecimento verdadeiramente depois que se vive esse conhecimento. Você sabe porque aprendi com você. Não basta conhecer a letra, mas assimilar o espírito que vive na palavra. Concordei e acrescentei. Tem razão. O conhecimento é como o dono de uma casa. A casa que seria a palavra terra, que tem as portas que serão abertas pelo dono da casa, senão a gente não entra. Conhece-se a casa por fora, mas por dentro, só depois que se conhece o dono, e este abre as portas para nós. Todo conhecimento real é, em princípio, hermético. Eu simplesmente anotava e registrava para que Júlio usasse posteriormente. Este demonstrava estar gostando da viagem e dos encontros esclarecedores. A um sinal de Netuno, Aglon nos preveniu que em breve estaríamos em outras regiões do mar. A outro sinal, agora de Aglon, adotamos a posição horizontal. Netuno e os companheiros, por ter rabo de peixe, também partiram de maneira horizontal, como de modo geral era seu costume. Embora logo alcançasse região mais calma e mais serena. No entanto, foram em seguida atingindo uma nova construção e viram um novo navio em naufrágio. Este agora era uma embarcação antiga, destroçada, em que havia projetados na água uns 80 marinheiros, que caíram no mar e vinham para o fundo. Navio pirata, todavia à sombra de outra embarcação inglesa ou pirata, que se mantinha na superfície, ficara em cima na superfície e se afastava devagar. Netuno informou. Houve uma luta, e os homens entraram em luta. O primeiro afundou-se, e o de cima sobreviveu. Logo os marinheiros mergulharam, para se apossar dos tesouros que houvesse. São piratas ingleses e holandeses, piratas da rainha da Inglaterra e piratas do rei holandês. Outros piratas da coroa inglesa também andam pelo mar. Netunos já estão tirando aqueles que têm urgência de serem recolhidos. O trabalho de salvação continuou. Muitos eram salvos pelos Netunos, salvos no sentido humano, na realidade recolhidos ao hospital em estado de inconsciência. Pouco a pouco, iam se recuperando. Uns afogavam-se, abraçados na luta. Outros vivos na carne, mergulharam à cata de tesouros, pérolas, diamantes, colares, ou tentaram abrir velhas malas, que guardavam ouro e pedras preciosas, que se mantinham ali desde a antiguidade. Na verdade, a avareza e a ambição subsistiam no fundo das águas. Às vezes, defrontados pelos espíritos em viagem, barcos afundados, cheios de tesouros, desde os tempos mais antigos.
Diante dos argonautas, Aglon parou. Netuno quis saber de que se tratava, e o guia maior respondeu: para nós o importante é o ensinamento dos mestres. Mas, apesar disso, queremos conhecer e mostrar aos nossos amigos os tesouros dos nossos antepassados que se encontram no fundo do mar e que até hoje os homens da terra procuram com ansiedade. Netuno achou aquilo tudo muito estranho e fez uma expressão de seriedade, ao mesmo tempo que expressava pouco caso. A nós só interessa a justiça e a aplicação da justiça. Aglon também demonstrou estranheza e pouco caso e entrou no barco, acompanhado dos demais. O barco era velho e carcomido pelo tempo. Malas guardadas na cabine do capitão deixavam claro a existência de coisas antigas, fechadas com correntes. Atravessaram os séculos. Aglon à frente foi percorrendo a embarcação. Os companheiros seguiram-no, atentos. A maioria de tudo estava estragado. As pedras e o ouro, no entanto, estavam intactos, ligados às peças antigas, espíritos antigos. Ali se encontravam como que aprisionados ou escravizados. Em correntes, figuras em posição de escravos permaneciam, esqueletos que viveram sob a condição de galés, e muitas vezes imantados a eles, os espíritos que os animaram na terra, sob o domínio daquela atração, que os prendia à corrente e ao barco. Aglon deu algumas explicações. Meus filhos, o passado tenta sempre, com seus tentáculos poderosos, prender o presente e o futuro, e quase sempre o consegue. Em verdade, ninguém foge de si mesmo. A nossa casa mental é a prisão de cada um, e a consciência é o carcereiro de nós mesmos. Inútil é tentar escapar. Mais forte do que a nossa luta, muitas vezes é o mal que praticamos em tempos recuados e do qual jamais esqueceremos. Como uma corrente de fogo que nos devora e vibra, que é nossa própria alma. Nos enfrenta a cada dia e quase sempre nos abate e mesmo destrói. E o mal que há em nós é o nosso maior inimigo, só o bem nos salvará. O mal é tanto produto da alma quanto o bem. São duas forças poderosas que, de certa forma, controlam o universo e a estabilidade emocional e vibratória do universo. Marchamos na rota dos mundos, ao encontro de uma evolução cada vez maior. Júlio Verne estava deslumbrado com o mar. Jamais imaginara que o mar estivesse cheio de espíritos e coisas, inclusive tesouros tão antigos como estava. Agora lhe parecia que da mesma forma que o firmamento. Para ele era uma revelação, como lhe pareciam semelhantes o céu e o mar. Júlio extasiava-se com o espetáculo. A vida em toda parte, a vida animal, humana e espiritual. A criação divina desafiava a inteligência e a percepção humana. Tudo fala de Deus, e o firmamento é sempre um livro aberto, imenso, que desvenda os segredos da vida e abrirá as portas do universo a quem saiba ver e enxergar. Quem vê com o espírito, enxerga com o coração da alma, porque o ser enxerga com as faculdades ocultas que vibram no íntimo de si mesmo. É só, como disse o Senhor, ter os olhos e ouvidos de ver e entender, e acrescentamos, sentido para compreender, porque para nós, nem sempre entender é compreender. Foi quando notamos que o espírito, que nos parecia o capitão do barco, como que envolto numa imensa rede, que lembrava uma teia de enorme aranha. Aprisionado nela estava ligado, e aprisionada a todo o navio. E a centenas de seres, criaturas espirituais do passado, e que tentavam vampirizar-lhe as lembranças. Coisas estranhas para nós, como se alimentavam dela de alguma forma. Fatos profundamente estranhos. Já víramos e tínhamos notícias de vampiros espirituais, ou seres que agiam como vampiros, que sugavam substâncias ou resíduos de criaturas espirituais,
mas de sugadores ou aproveitadores de pensamentos e lembranças, não. Ladrões das ideias de outro, espíritos ou pessoas na terra ou na crosta, vimos muitos. Amigos que se apropriam indevidamente de obras de arte, quadros, músicas, livros ou obras literárias, existem. Apropriar-se, espírito de espírito, no plano espiritual, diretamente da mente e da memória do outro, como um cachorro que devorasse o cérebro do outro, nunca vimos. Lembramo-nos de alguém no inferno de Dante. Há muitos casos desses no inferno. Todavia, Dante citou um que servia de exemplo para o mundo, porque era figura também conhecida em sua terra. Dante mostrou como era e como de fato ocorria no plano espiritual. Roubar as ideias dos outros é, na verdade, devorar-lhe os miolos. Talvez seja um dos mais execrados crimes da Terra e do Universo. Crime de lesa consciência, como poderia se chamar. Em certos casos, é um assalto aos genes, e no caso citado, é um assalto ao espírito. O navio estava irradiando toda aquela teia que do passado prendia todos os seres antigos que ali estavam, e que em épocas recuadas vibravam com a embarcação, porque os seres e as coisas se identificam e vibram em uníssono uns com os outros que existiram, viveram e vibraram juntos. Quando se recorda, se revive. As criaturas que muito lembram ou recordam o passado, muito revivem. É também lei da vida. A memória integral é função que restabelece no espírito o passado, como se ontem fosse hoje. Nele são guardados indelevelmente o bem e o mal que praticamos, e por esse arquivo íntimo e pessoal, iremos resgatando o passado e traçando novas diretrizes para o futuro distante. O barco logo foi percorrido. Saímos dele, que ficara ali estacionado, como imensa aranha rodeada de seres em pleno mar. Foi quando Aglon lembrou, como ordem de regresso à crosta. Agora temos que regressar à superfície e ali ficar por algum tempo. Já estamos há dias nas profundezas e irei conversando com vocês. Além disso, devemos visitar ainda estes dias, destinados à excursão, segundo programação superior. E é mais fácil volitar aéreamente da terra sobre o mar e mergulhar depois em outras regiões submarinas do que como estamos fazendo, mar adentro. Veremos e encontraremos paisagens diferentes e seres diferentes. Enriqueceremos nosso aprendizado. Netuno concordou e se despediu. Depois nos encontraremos, disse. Serei avisado de sua chegada. Aglon separou-se com o grupo e Netuno se afastou em alta velocidade. Tridente em riste e os netunianos o acompanharam na mesma posição horizontal e de tridente em vista. Parecia uma frota de aviões terrestres ou um grupo de submarinos atômicos em evoluções de guerra. Anotei e registrei os fatos. Júlio gravava tudo em sua prodigiosa tela mental, em sua memória inconcebível, como um computador. Partimos com destino à superfície. Não demorou e atingimos a crosta. De volta à costa da França e rumamos em seguida para Paris. Aterrissando, falando linguagem da terra, próximo ao Arco do Triunfo. Os carros corriam no asfalto e sentimos de imediato a diferença entre o mar e a crosta terrestre. Aqui a poluição física e espiritual era enorme. Os carros expelindo sua fumaça e os homens, irradiação das coisas e cores mais estranhas, principalmente o cinza e o vermelho. O cinza, resultado das irritações, aborrecimentos e das doenças e enfermidades, e vermelho, de violência que lhes roía a alma. Todos nervosos e odientos. No mar, os seres que habitavam, que cometiam faltas ou amor, e rapidamente iriam ser julgados, condenados ou absolvidos. Na terra cometiam-se violências das piores espécies, e os julgados permaneciam impunes. A atmosfera quase sempre turva,
E após os crimes, a polícia costumava agredir violentamente o criminoso. E no plano espiritual, esses criminosos levavam meses e até anos a poder se recuperar pela confusão do espírito que praticou a violência e que demorava muito mais a se desfazer devido ao turbilhão das vibrações mais densas do que no mar, onde as águas as absorvem rapidamente. Tudo era pior. Em geral, nos restaurantes, usam-se bebidas alcoólicas e a sexualidade e o sexo proliferam e se exercem em alto grau. Em Paris, então o sexo é vivido quase que totalmente livre. Os homens e as mulheres vivem nas ruas em plena liberdade. O amor físico não é controlado, o que repercute permanentemente e intensamente no corpo espiritual, causando impressões indeléveis, com dilaceramentos de demorada reparação. Nos boulevards de Paris, a multidão era tanta e as criaturas que vibram as ondas sexuais eram tantas que aconteciam os fatos mais inesperados. Buscava-se o amor com desespero, abraços, beijos e os próprios atos sexuais cometidos em plena rua, com os gestos e quase sempre desnudas as mulheres. Todavia ninguém ligava e ninguém dava a menor importância, considerando aquelas coisas perfeitamente naturais. A figura humana ali perdera a respeitabilidade e a dignidade. Com isso eram atraídas centenas de criaturas espirituais de comportamento estranho. Áglon, talvez como lição, perguntou a Netuno, que se aproximou: Caro Netuno, como vocês veem essas condutas das nossas irmãs? Netuno, surpreendido, respondeu: como imoralidade que não se deve tolerar. Infelizmente, só a lei poderá trazê-las de retorno à harmonia da criação. Áglon, que naturalmente conhecia tudo, no mesmo sentido de nos instruir, acrescentou: com o tempo, sentirão o peso da lei. Como disse o Senhor, não cai uma folha de uma árvore no universo que não seja por vontade de Deus. Lei é lei. O desvario de hoje poderá ser harmonia e glória amanhã. A cada um cabe encontrar-se a si mesmo e se integrar na paz e na harmonia. Deus conduz aqueles que o procuram. O conhece-te a ti mesmo é lei, que não abdica do trabalho do próprio espírito. O espírito, dentro ou fora do ser, é artifício natural de si mesmo. E cada um constrói e se retifica, progride e evolui no trabalho intenso, de trabalhar na própria alma. Deus ajuda e ampara, mas o próprio ser é o escultor que se aperfeiçoa. Ninguém recebe o céu de graça. Buscai e encontrareis. Bata e abrirá. Pede e lhe dará. Netuno contemplava admirado e feliz, vendo Áglon exaltar a lei. Não perca a continuação dessa história. Obrigada pela sua companhia. Fique com Deus e até o próximo vídeo.